Fala aí, rapaziada, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Eu sou o Edu Santos e esse aí é o meu brother, Roberto Narral. E aí, Roberto Narral, como é que você tá, meu irmão? E aí, tudo bom? Tudo certinho, tudo bem? Então, rapaziada, nós vamos ter um episódio hoje muito especial. A gente estava com saudade de fazer episódios sobre ex-jogadores, que a gente se amarra em contar as histórias. E o personagem de hoje é muito, muito, muito maneiro para minha geração. Eu tive o privilégio de acompanhar literalmente toda a passagem desse cara pelo Botafogo, apesar de muito criança. O Narral não teve essa chance, porque, pelo incrível que possa parecer, você não vai acreditar, mas eu sou bem mais velho que o Narral. Bem não, né? Mas eu sou mais velho que o Narral. É quase bem mais velho, né? Se bobear, bem mais velho. Mas enfim, mas o Narral depois acompanhou a carreira dessa fera em outros clubes, né, Narral? Tu não teve essa Pois é. oportunidade, né? Eu era muito pequenininho, eu tinha 2, 3 anos, mas aí depois acompanhei outros clubes e aí realmente é aquilo que eu te falei, né? Ficou aquela saudade do que eu não vivi. Isso é bonito, isso aí é muito legal. E essa sensação a gente tem, né? A gente tem de determinadas épocas que a gente gostaria de ter passado, ter vivido, enfim. Só que antes da gente apresentar e começar a discorrer sobre a passagem dessa fera, eu vou ter que pedir, né, meu irmão? Se você não é inscrito no canal, Safardana, vai lá, dá essa moral pra gente, cara. Todo o trabalho de divulgação que a gente faz é orgânico, não tem essa de ficar pagando ninguém, porque, pô, enfim, cada um de nós tem a sua atividade, como o nosso saudoso Marcelão também tinha a atividade dele. Então dá essa moral pra gente, cara. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pô. Como é que é o negócio, Narral? Pega o link e manda pra onde, cara? Isso. Nos teus grupos aí de WhatsApp de Botafogo, pega o link dos nossos vídeos, distribui aí nos grupos e pede para os colegas também passarem. O nosso trabalho, como o Eduardo falou, é boca a boca, é orgânico e tem que ser assim. Tem que ser assim, exatamente. Isso que fortalece. Né? Se você quiser ser membro do canal, pô, vai dar uma força muito maneira. Tem 3 niveizinhos lá, pô, tem um que é bem baratinho, e a gente vai oferecer algumas situações de material que a gente tem, a contrapartida, né? Vai lá, entra ali, dá uma olhadinha, pô, é um valor baixo que, pô, ajuda a gente pra caramba. Já aproveita e curte o vídeo, que eu sei que você vai gostar mesmo, porque a gente vai vai falar de um personagem que é. Nossa! Aí, ó. Nosso Dirceu, cara. Dirceuzinho. Pô, Dirceu foi um cara que eu tenho maior saudade, porque foram 3 anos só que ele jogou pelo Botafogo e 3 anos muito marcantes que a gente vai lembrar aqui. E o iniciozinho, antes do Dirceu chegar ao Botafogo, o Narral vai contar um pouquinho. Né, Narral? Diz aí pra Então, galera. exatamente. Dirceu José Guimarães. Ele nasceu no dia 15 de junho de 1952. Nasceu em Curitiba, Paraná. E começou nas categorias de base do Curitiba. E lá chegou ao profissional. É, assim, foi tão bem que foi convocado para a seleção olímpica de 72, né? Um jogador fora aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Rio Grande do Sul. Então, ele jogando no Paraná, no Curitiba, ele foi convocado para a seleção olímpica de 72. E aí tem um Então. detalhe, né, o Eduardo, da seleção olímpica, do teste, né, que ele fez, né? Ah, não, vamos chegar lá, Vamos calma chegar aí, lá, tá né? apressado, o homem tá apressado. Então, a questão é a seguinte: o Dirceu, ele chega no Botafogo, antes de chegar no Botafogo, é o seguinte: ele foi treinado pelo Tim no Curitiba, né? E ele começa a carreira como ponta esquerda mesmo, aquele ponta esquerda de pô, linha de fundo, aquela coisa, né? 1 contra 1, pá. E o Tim olhou para ele e ficou primeiro espantado com o preparo físico daquela figura. Falou, pô, esse moleque corre pra caramba, ele é muito dedicado, taticamente, o cara, ele não para. E o time começou a fazer umas experiências, colocando o Dirceu um pouquinho mais recuado, utilizando a capacidade física, aeróbica que ele tinha, e também a boa técnica, porque era um cara que batia muito bem na bola, canhotaço mesmo, negócio de perna esquerda, mas quando tinha que usar a perna direita, até que ele usava assim, mas a perna de fé mesmo era a esquerda, e era um cara muito, muito aplicado. Então o time começou a utilizar o Dirceu como um falso ponto esquerda. Como o Narral citou, ele começa na base do Curitiba, se profissionaliza
no Curitiba, se profissionaliza, não. Ele começa a jogar nos profissionais do Curitiba e como um ponto esquerdo, e o Tim já traz a criança um pouco mais para o meio. E aí, como o Nahal citou, ele é convocado para a seleção olímpica. E nessa seleção olímpica ele já assombrou, né, com o condicionamento físico dele. Era uma coisa bizarra. Tanto que um dos testes de avaliação mais utilizados na época, ele era muito novo, que é um teste chamado teste de Cooper, que virou muito conhecido, né? E no teste de Cooper, o cara simplesmente voava abaixo. Ele deixava todo mundo para trás e espantava geral. As pessoas poderiam pensar assim, pô, ele é muito novo, né? Não, ele foi carregando essas características, batendo recorde um atrás do outro nesses testes de avaliação. Então, na seleção olímpica, ele já impressionou demais, batendo, inclusive, um recorde, que na época poderia até ser considerado um recorde mundial do teste de Cooper. Uma coisa bizarra. E aí, cara, como ele vai muito bem nas Olimpíadas, o Brasil vai mal, né? O Brasil joga só 3 partidas. O Brasil é muito mal, mas ele se destaca. E ele se destaca. Dos 3 jogos, o Dirceu faz gols em 2. Ele mete gol, ele sai com 3 partidas e 2 gols. Então chamou muito a atenção. E chamou a atenção do Botafogo. E aí as pessoas foram negociar e conseguiram trazer o Dirceu. O Curitiba fez muito jogo duro. Vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, até que ele veio. E aí o Dirceu chega no Botafogo, já que o pessoal estava esperando, o Dirceu chega e assina. Só que um detalhe, não é bem assim que a coisa funciona, não. Eu fui enganado quando eu comecei a pesquisar, inclusive lá atrás, e agora quando a gente foi rever o material. Na realidade, o Dirceu não assinou coisa nenhuma. Quem assinou foi o pai dele, porque o Dirceu era menor de idade. E o contrato tinha sido assinado já em Curitiba. Então, o Dirceu, quando chega ao Botafogo, ele já chega com o contrato assinado pelo pai. E o mais curioso, galera, é o seguinte: o Botafogo era início de temporada, de 73, ele chega para o Botafogo no início de 73, e em 73 o Botafogo ia disputar Libertadores, a segunda participação na sua história. Lembrando que o Botafogo tinha jogado a Libertadores de 63 e, na real, era para ter jogado 69, né? Porque como campeão da Taça Brasil, exatamente. Só que uma confusão que a própria CBD, na época, arrumou, e o Botafogo... Um time brasileiro. Não foi nenhum. O Brasil foi não teve representante. Bom, enfim, então o Botafogo ia disputar a Libertadores e ia ter um amistoso antes e de preparação, que era um jogo contra o CEUB, que era um time do Distrito Federal. Muito bem. Por que você está contando isso, Eduardo? Bom, porque é o seguinte, essa fera, como eu falei, que tinha um preparo físico bizarro, ele chega no Botafogo e já viaja para jogar o amistoso contra o CEUB. Ele entra no segundo tempo, entra faltando 20 minutos, e já impressiona, a galera já fica meio impressionada com ele, fala, pô, o que é isso, rapaz? O cara já chegou, já chega e, meu irmão, vai jogar. E causou muito boa impressão a comissão técnica, que era chefiada pelo Sebastião Leônidas, né, um grande zagueiro do Botafogo, e que era treinador em 73. Muito bem. Jogando esse jogo, logo de seguida, o jogo seria a estreia na Libertadores contra o Palmeiras em São Paulo. E esse sujeito que está aí, o Dirceu, entra para jogar o jogo inteiro. O Botafogo perde por 3-2 e o Dirceu já faz logo um gol. Logo de cara. Então, repara só, molecote, ele tinha 19 para 20 anos, 20 anos já completos, e já tinha feito 2 gols nas Olimpíadas. Aí chega no Botafogo, faz um amistosinho mequetrefe lá, na primeira partida Vera, o cara já faz um gol. Nossa, e impressiona pela disposição, pelo preparo físico impressionante. O Dirceu, como eu falei, ele estava sendo aguardado no Botafogo, mas era uma aposta, né? Era meio que um jogador, meio que tipo uma aposta para o Botafogo. Porque, como o Nahal citou, ele não fazia parte do eixo, chamado eixo, né? Rio, São Paulo, que chamava muita atenção, Rio Grande do Sul, Minas também. O futebol paranaense era um futebol meio escanteado. Então, o cara tocava os horrores, né? Por exemplo, no Curitiba, a rapaziada ficava sabendo um mês depois, né? Porque era um negócio que não tinha repercussão. Só que o Dirceu chamou muito a atenção e chega no Botafogo
e começa, aos pouquinhos, a marcar seu território. O Nahal está usando uma camisa que eu acho extraordinária. Essa camisa, dá uma estufada no peito aí, Nahal, para a galera ver. Eu vou até tirar aqui essa imagem, porque eu me empolgo aqui, acabo deixando. Aí a gente vai fazer aqui a paradinha. E o Nahal, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha, essa camisa é maravilhosa. Essa camisa o Botafogo utilizou na Libertadores de 73 e num jogo... Estreou nesse jogo aí. Estreou exatamente nessa partida aí. Olha só que maravilha. Contra o Peñarol. 4-1. 4-1. Olha só. O Nahal era o 12º jogador. O Nahal estava ali. O Nahal ficaria abraçado ali. Nosso massagista ali. Eu acho até que é o Vantuil, né? Esse massagista aí. Eles sairiam e o Nahal ficaria abraçado ali com o Dirceu. Ficaria perfeitamente trajado. E olha que camisa maravilhosa, né? Uma vitória muito maneira sobre o Peñarol. Lembrando, né? O Peñarol de 7-3 e o Nacional de 7-3 faziam parte do grupo do Botafogo. Era um grupo muito tranquilo, né? Era só o Palmeiras, que era a segunda academia. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras teve 6 jogadores convocados para a Copa de 74. O Peñarol e o Nacional passavam só. A gente já contou essa história, né, Nahal? Um episódio perfeito. Se você não viu, dá uma chegada ali na nossa playlist, você vai saber o que aconteceu. Bom, mas enfim, o Botafogo mete 4-1 no Peñarol. E o Dirceu chama muito a atenção da rapaziada. Chama tanta atenção que eles começaram a fazer uma espécie de comparativo. Olha lá, o Jornal dos Esportes mete essa aqui, que ele foi perfeito no jogo. Finalmente o Botafogo encontrou o substituto de Paulo César. É impressionante sua velocidade, sua visão de jogo e seu espírito de luta. Junto com Fischer, é o Lobo Fischer, né? Ídolo argentino, o grande nome do jogo. Cara, esse aí era uma espécie de cartão de visitas do nosso Dirceuzinho, porque o Dirceu impressionou geral quando ele chega no clube. E era um cara muito jovem, com muita disposição, aplicado à vera. Eu vou até utilizar aqui um depoimento pessoal, que na realidade faz parte da minha infância. Como eu falei, eu vi o Dirceu jogar algumas vezes. Meu pai me levava ao Maracanã e o meu pai adorava o Dirceu. Meu pai era um cara muito, muito criterioso, né? E, Nahal, meu pai fazia um comentário, já que o Dirceu, depois, o próprio Zagallo colocou isso, que era uma espécie de... tinha um estilo do Zagallo, aquela coisa de ser o formiguinha, aquela coisa toda, né? E meu pai falou, ele até usava isso, ele falou, é meio que um Zagallo, mas é um Zagallo melhorado. Meu pai falava isso direto, porque o Zagallo não era um cara de bom arremate, de bom chute, enquanto que o Dirceu não. O Dirceu era um cara que batia muito bem de média e longa distância e metia umas bolas longas. E eu tive o privilégio de ver, mesmo criança, ver aquele cara branquinho correndo pra caramba de um lado para o outro. Então, de cara, ele já meteu o cartão de visitas e impressionou geral. E isso foi seguindo a temporada de 73, e logo depois o Botafogo faz um jogo contra o Flamengo, e, cara, ele arrebenta com o jogo. De novo, ele arrebenta. 20 de maio, né? 20 de maio. Esse jogo com o Peñarol foi 1º de março, quer dizer, ele não tinha nem um mês, né? Já chama aquela atenção. 20 de maio, pega o Flamengo e mete logo um 2-0, olha lá. Exato, olha lá, olha isso. O Dirceu parecia se multiplicar. Eu vou ler aqui para a galera que, de repente, não meteu aquele famoso óculos, né? Que assistiu ao vídeo, mas, pô, tem preguiça de meter o óculos. Olha lá, Dirceu provou ontem que, no momento, é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do Brasil. Uma condição física impressionante, uma noção de espaço incrível. Ele se multiplicou em campo e levou o Botafogo à vitória com ótimas jogadas. No fim do jogo, ainda teve pernas para dar um pique admirável. Eu acho que esse texto, né, Nahal, sintetiza mesmo o que era o Dirceu. O cara foi muito feliz aqui, ó. Dirceu se consagra e Fischer se afirma. Porque o Fischer ficava dando uma oscilada. O nosso Leônidas não gostava muito do estilo do jogo do Fischer e deixava ele no banco. A torcida ficava invocada pra caramba. E aí, quando pediam Fischer de volta, eu mesmo, molequinho, ficava gritando, Fischer, para o Fischer poder entrar. Então, o Dirceu já coloca o seu cartão de visitas ali e, pô, impressionou geral. Ele impressionou não só a torcida, a imprensa,
ele impressionou, então, o treinador da seleção brasileira, que eu citei aqui, Zagallo. O Zagallo, nessa época, ele estava dirigindo o Flamengo, depois ele meio que fica sem contrato, e o Zagallo vira e fala, pô, eu gosto muito desse garoto, esse garoto é muito fera. E aí o Zagallo faz uma convocação, o Brasil ia fazer uma excursão de preparação para a Copa de 74, uma excursão à Europa, à África, né, que depois ficou muito famosa, chamada da excursão do Manifesto de Glasgow, né, que teve a questão dos jogadores que ficaram invocados com a imprensa, não quiseram mais dar entrevista, a imprensa criticava, foi uma coisa, foi um fato bastante conhecido. E aí o Zagallo vai e convoca o Dirceu, cara. O Dirceu 73 tinha acabado de chegar, como o Raul falou, pô, o cara chega ali, pô, um negócio de fevereiro, março, e aí essa excursão no meio do ano. Em junho já é convocado. É convocado para a seleção, está ele lá colocando ali a camisa do Botafogo e tal. E ali o texto do JS diz que a convocação de Moisés, Renato e até mesmo Dirceu, o do Botafogo, porque na época tinha o Dirceu Lopes, não foi nada de causar espanto, porque já se admitia isso. E o porquê até mesmo? Porque ele tinha acabado de chegar. Era, como eu falei um pouco antes, o futebol do Paraná parecia um outro planeta. Então, não tinha esse intercâmbio, essa globalização que existe hoje. Então, o cara, para chegar no chamado eixo Rio-São Paulo, o cara tinha que fazer chover mais um pouco para poder chamar a atenção. E o Dirceu, então, ele vai disputar, ele vai com essa galera para a excursão, que é uma excursão que, como eu falei, pega a Europa, pega a África. Me lembro de um jogo contra a Argélia, se não me engano. Acho que no Brasil é Argélia. Mas, enfim. E aí, o cara realmente gosta de ser uma espécie de prodígio, né? Como eu falei, molecote, vai lá para as Olimpíadas, joga 3 jogos, faz 2 gols, chega no Botafogo, já praticamente o avião já está saindo para o amistoso, ele pega, joga, e aí pega logo um fio desencapado contra o Palmeiras, abertura da Libertadores, e, pô, ainda mete um gol logo. Aí, beleza. O Brasil faz o seu primeiro jogo contra a Áustria e o Dirceu era reserva. Pô, moleque, acabou. Né? Reserva do grande Edu, ponta esquerda, que era um outro estilo. O Edu era ponta agressivo mesmo, de 1 contra 1. O Edu não vai muito bem e o Dirceu entra durante esse jogo, no final da partida, faltando 20 minutos. Eu falei que ele no jogo contra o Seúb, ele entrou faltando 20, mas eu nem sei, eu acho que eu dei uma confundida aqui. Mas nesse jogo contra a Áustria, ele entra faltando 20 minutos mesmo. E chama atenção pelo dinamismo. Chama tanta atenção que no jogo seguinte, o Zagallo banca e fala, bonitão, tu começa jogando. E o jogo seguinte contra quem? O jogo seguinte era simplesmente contra a Alemanha Ocidental. Nós estamos falando de 7-3, a Copa de 7-4 na Alemanha. Então era um jogo, pô, brabo, lá na Alemanha. Era campeã da Europa. Era campeã da Europa em 7-2? Não era campeã? Tenho quase certeza. Posso estar não vou equivocado. Nessa, não. Eu não sei. Eu não estou indo pela memória aqui, eu não me ligo. Pode ser, mas eu não me ligo. Vai chegar um malandro aí que vai ajudar a gente. Não! Então... mas, enfim, eu tô na tua. Assim, enquanto isso, você dá uma cavucada aí para. Enfim. Então é o seguinte: esse jogo, esse time aí, que aliás, uma imagem belíssima, a seleção brasileira lá em cima, lá o Zé Maria do Corinthians, Leão, Luiz Pereira, Wilson Piazza, um remanescente da Copa de 70, Clodoaldo, outro da Copa de 70, Marco Antônio, lateral esquerdo, outro da Copa de 70. Nosso Marinho Bruxa estava nessa excursão, mas estava na reserva. Na ponta direita, lá embaixo, aliás, o massagista ali é o Mário Américo, né? Nosso ponta direita é o Valdomiro, do Inter, Rivelino, Jairzinho, nosso furacão, né? Paulo César, Caju, agora você entende por que é Caju, né? Com o apelido lá. Aquele cabelo, aquele acaju no cabelo que ele meteu, um negócio meio vermelho ali, e na ponta esquerda o Dirceuzinho. É curioso, né? Nesse jogo aqui tem 2 jogadores do Botafogo, né? Guarda essa informação, tá? Tem 2 jogadores do nosso Botafogo. E o Dirceu estreia nesse jogo, quer dizer, como titular da seleção brasileira nesse jogo. Acabou a história aí? Não. O Brasil ganhou de 1-0. Sabe de quem foi o gol, Bonitão? Você sabe de quem foi o gol?
Dirceu da Vitória Olha, Brasil. exato momento aí do chute, olha, pegou na hora aí, muito bacana. Exatamente. Eu confirmei aqui, a Alemanha é campeã mesmo de 7-2. Porra, tu é fera, irmão, tu é fera mesmo. Pois é. Que memória, hein? Que memória. Você, garotinho, lembra disso. Mas, enfim, repara nessa foto, garotão que está assistindo a gente, é o seguinte, repara que você deve estar falando assim, pô, essa foto está invertida, né? Porque ele está chutando, você falou que ele era canhoto, pô, basicamente trabalhava com a perna esquerda, mas esse chute aí com a perna direita. Invertido não, fera. Ele meteu um canudo na entrada da área com a perna direita, cara. E venceu nada menos, nada mais, nada menos do que Sepp Maier, goleiro da seleção alemã. A Alemanha que seria campeã mundial. Como muito bem lembrou, o Nahal foi campeã europeia, né? Isso que você falou? Isso, foi europeia 7-2, venceu a União Soviética na final. E ganha. E no ano seguinte foi campeão, em casa. 2 anos, né? 2 anos. 2 anos depois ganha o Mundial. Pô, o Bayern é um time fortíssimo. Então, o nosso Dirceu, que gosta de ser prodígio no negócio, o cara chega no Botafogo, já joga o primeiro jogo inteiro, saco. Seleção brasileira, primeiro jogo inteiro, saco. E não era essa a principal função do Dirceu, né? Fazer gol. O Dirceu era um cara de composição, era um cara de preparo físico, de visão de jogo, mas olha só que início de carreira extraordinário, espetacular do cara. Bom, essa excursão, como eu falei, foi bastante complicada. Teve uma confusão envolvendo jogadores e comissão técnica também, e imprensa, e os caras não quiseram dar entrevista, e isso ficou uma rusga, chamada rusga. A imprensa ficou bastante desconfiada. Era um início de trabalho para a Copa de 74. Bom, muito bem. O Dirceu dá o seu recado nessa excursão e naquela excursão ele praticamente já garante a sua convocação para a Copa de 74. E aí é o seguinte, segue o bonde em 73 para 74. O Botafogo em 73 era um time muito forte. O Botafogo vai até as semifinais da Libertadores de 7-3. Estava brigando pelo Campeonato Carioca. Simultaneamente, o Botafogo jogava Libertadores e o Carioca. E literalmente tinha que botar time reserva no Campeonato Carioca, porque havia uma distância de menos de 48 horas de um jogo para o outro. Era uma doideira. Viagem da Libertadores chegava, era uma confusão danada. Esse time aí tem o Miranda lá em cima, nosso Miranda, lateral direito, Brito, que faleceu há pouco tempo, nosso Britão, xerife, Osmar Guarnelli, grande Osmar, o Marinho Bruxa aí, o Cal substituindo o Wendel, né? O Cal era um goleiro que, o Cal sofreu, né? Porque o Cal ficou como reserva do Manga, e aí quando o Manguinha é vendido, o Cal imagina, agora é comigo mesmo o negócio. Aí o Botafogo contrata o Birajara Mota, aí ele fica meio que na reserva do Mota, aí o Mota dá uma paçocada, coitado, lá no 71, né? No final, lá no Brasileiro, enfim. Aí o Wendel vai subindo, então ele fala, agora sou eu o titular. Não foi não, cara. O Wendel tomou e o Cal ficou como reserva, mas um bom goleiro, né? Ao lado do Cal, o Carbone. Embaixo, Zequinha, Carlos Roberto. Carlos Roberto, se você acompanha a gente aqui, você já viu a live do Carlos Roberto com a gente. Uma live muito maneira, 2 horas de conversa, procura aí, que foi muito maneiro. O cara contou um monte de história legal. Nosso Ferretão, cara, que a gente já falou sobre o Ferrete. Nosso Ferrete, pé de coelho total, o cara que chegava e decidia, o bicho tá pegando, coloca o Ferrete. Jairzinho Furacão e o nosso Dirceu. Repara que eu estou te falando que nessa foto aí, nessa imagem, o Botafogo tem 3 caras que seriam convocados para a Copa da Alemanha. O Marinho Bruxa, o Jairzinho e o Dirceu. O Cal estava substituindo o 4º jogador convocado, que era o Wendel. E só lembrando o seguinte, o Zequinha, que está aí na ponta direita, ele estava na lista dos 40, assim como o Carbone. Olha que coisa. Então, isso não é um time qualquer, não, irmão. Quando a gente fala do Botafogo da década de 70, normalmente as pessoas imaginam, já entrou no jejum, só tinha Manguaceiro. Não.
eram times muito bons. Esse time de 73, como eu falei, chegou às semifinais da Libertadores. Aliás, acho que vale super a pena a gente falar. A gente já contou bastante, muita coisa sobre a Libertadores 73, mas tem umas coisinhas que eu acho que valeriam até episódio, cara. Porque, nossa senhora, você ser eliminado com um gol no último suspiro, depois de ter feito o zaralho lá contra o Colo-Colo, porra, foi duro, cara. Aquilo foi duro. Mas, enfim, o Botafogo brigou pelo Campeonato Carioca e brigou, sim, pelo Brasileiro, cara. O Botafogo foi o melhor brasileiro, o melhor carioca no Campeonato Brasileiro. Poderia ter ido se tivesse feito uma segunda fase um pouquinho melhor, porque a segunda fase era critério de desempate, e tendo que administrar esse povo todo. Muito bem. Esses caras que saíram, como eu falei, 3 que apareceram na foto foram para a Copa, além do Wendel. O Dirceu, ele é convocado, claro, como eu já citei aqui, a gente já falou. Jairzinho, o Marinho e o Wendel. O Wendel se machuca, cara, já na Alemanha, cortado, beleza, infelizmente tem que voltar. E aí o Brasil estreia na Copa de 74 contra a Iugoslávia. Eu lembro desse jogo. A Copa de 74 foi a primeira que eu vi. Eu era criança, mas maluco, e eu ficava fissurado assistindo tudo, e com o calbo de figurinha, guardava o nome dos gringos todos. Enfim, o Brasil empata em 0-0 com a Iugoslávia, empata em 0-0 com a Escócia. A gente já contou isso aqui, né? Porra, teve que fazer pelo menos 3 gols de diferença no Zaire. Foi um parto de fórceps, mas consegue fazer 3-0 no Zaire. Lembrando, hein? Zaire era o nome antigo da República Democrática do Congo, aí, que fez bonito na Copa, né? Era Congo Belga, virou Zaire, e hoje é República Democrática do Congo. Que diferença daquele time do Zaire para esse time do Congo. Porra, muita gente fera hoje. Evoluiu bastante. Futebol evoluiu muito. Muito, muito. E aí o que acontece? O Brasil se classifica para a fase semifinal. Não era um jogo semifinal, era fase semifinal, um grupo. O Brasil vai jogar contra a Alemanha Oriental. Mas o que acontece? O Zagallo não estava satisfeito com o desempenho do time e resolveu fazer uma alteração para esse jogo. Pelo menos uma alteração ele resolveu fazer, mas uma que ele falou, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que botar aquele formiguinho ali, porque o Dirceu ficou no banco os 3 jogos. E aí coloca o Dirceu contra a Alemanha Oriental, que é exatamente esse time que está posado aí, né, na aula. Exatamente. Como se chama a atenção a camisa branca, né, do Leão, não tem nem escudo, né? Foi para diferenciar da camisa da Alemanha Oriental, que era da mesma cor da camisa do Leão, é um azul, né? Um azul meio escuro, né? Exatamente. E essa foto tá bem bacana, né? Olha só como está concentrado ali o Dirceu, né? Né? Imagina, cara, o cara que vinha, nós estamos falando de 74, ele chega no Botafogo início de 73. Então esse papo aí tinha 1 ano e meio, né? 1 ano e meio de quando ele chega ao clube, ao Botafogo. E a carreira do cara estava nessa onda. Já estava nesse nível, né, cara, disputando uma Copa do Mundo. Só que, cara, o sucesso do Dirceu não se limitou a começar como titular. Ele passou a ser indispensável. Dirceu ganhou a condição de titular e joga a partida seguinte também contra a Argentina. O Brasil vence esse jogo, tá, gente? Por 1-0 contra a Alemanha Oriental, um gol do Rivelino, em que o Jairzinho, que está ali, nosso furacão, fica na barreira, aí o Jairzinho abaixa e o Canudo passa exatamente ali. Onde ele estava. Era jogada ensaiada, depois a gente conversou sobre isso, né, Narral? Mas eu dei uma cavucada, dei uma pesquisada, o Rivelino comenta que era uma jogada ensaiada, mas é uma jogada ensaiada que você tem que fazer poucas vezes para o pessoal não manjar. E outra, até porque se ele erra, ele mata o Jairzinho também, então não pode. tem que fazer devagar, não é assim. Bom, o Brasil ganha esse jogo por 1-0 da Alemanha Oriental, segue e vence a Argentina por 2-1. Dirceu titular também, Jairzinho titular. Jairzinho, inclusive, mete um gol nesse jogo. E aí depois tem um jogo famoso contra a Holanda, que, contra o carrossel holandês, a Holanda ganha por 2-0. O Brasil vai disputar 3º lugar, perde para a Polônia, fica com 4º lugar. Bom, o Dirceu sai dessa Copa grandão. Aliás, não foi só o Dirceu que saiu dessa Copa grande, não. O Marinho, né, cara? O Marinho assombrou geral, né? O apelido dele é Bruxa. Então,
a bruxa assombrou a Alemanha, porra, foi considerado, não pela FIFA, mas pelos jornalistas, o melhor lateral esquerdo da Copa. A FIFA considerou o Breitner, o Breitner, que não era nem um lateral esquerdo mesmo de função, mas enfim. Mas o Marinho volta voando, mas Marinho e Dirceu. O Dirceu chega, e aí sim, malandro, o Dirceu já chega, eu sou o Dirceu. Todo mundo conhecendo essa fera. O Dirceu, ele segue no Botafogo, como eu falei, ele joga 3 temporadas, ele joga até 1975, sempre num nível altíssimo, seguindo na seleção brasileira. E aí, no final do ano, início 7-5 para 7-6, o presidente do Fluminense, o Francisco Horta, começou a promover uns troca-trocas, na realidade já tinha feito isso em 7-4, e o cara gostava demais do Dirceu. E aí faz uma proposta, que a princípio foi uma proposta assim meio... ele ofereceu 2 ótimos jogadores pelo Dirceu. Né? Ele oferece o Manfrini, faleceu há pouco tempo, e o nosso Mário Sérgio, né? Saudoso também, nosso Mário Sérgio, que também já nos deixou. Eram 2 ótimos jogadores pelo Dirceu. E o Dirceuzinho se despede do Botafogo e vai para o Fluminense. Forma naquela chamada máquina tricolor e tal. E aí, né, Narral, ele começa a carreira dele por aí, pelo mundo, né? Ele é campeão 7-6, né, indo para o Fluminense é campeão. Aí, no início de 7-7, o Francisco Horta, ainda naqueles troca-troca ainda, no troca-troca, ele trocou o Luiz Carlos pelo Dirceu, quer dizer, o Luiz Carlos do Vasco foi para o Fluminense e o Dirceu foi para o Vasco, pior para o Fluminense, porque ele acertou o meio-campo do Vasco e foi campeão, 7-7 carioca pelo Vasco. Né? E é isso que você falou. Aí vem a Copa de 78. Vem né? A Copa de 78. Ele como jogador tá do Vasco. Aqui, olha ele. Ele com nossa. Bonita essa camisa da seleção, da Adidas, mas não está com logo. Isso. Mas é da Adidas. E ele, logo depois da Copa de 78, ele transfere para o América do México, né? E ele fica lá até 79. Aí, em 79, ele vai para o Atlético de Madrid, na Espanha, ficando lá 3 temporadas. Manda muito bem. E como jogador do Atlético de Madrid, ele é convocado para sua 3ª Copa. Essa foto aí, até do jogo. Sim, que eu meti aqui, meti que nem um bobalhão. Então, em 82, ele, como jogador do Atlético de Madrid, convocado, ele atua no primeiro jogo contra a União Soviética, é substituído no intervalo, né? E dali, da Espanha, né? Ele segue para a Itália. E ali, na Itália, ele vai jogando em vários times. Ele joga no Verona, joga no Napoli, em 83 e 84, ele joga no Napoli. O interessante é isso, que ele sai do Napoli para a chegada de quem? Do Maradona. Porque antigamente tinha um limite de estrangeiros, não é como hoje, que podem 8, 9, 10. Antigamente o limite era muito, muito pequeno, muito curto. Começou com 2. 2, né? Então. E aí ele teve que sair para a chegada do Maradona. Ele jogou no Ascoli, jogou no Como, Avelino. No Como, na temporada 85-86, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, jogando pelo Como. Né? E isso foi interessante porque ele foi convocado para a Copa de 86. Né? Acabou se lesionando, foi cortado, e assim, pouco antes da Copa, né? Mas ele estava no grupo que estava treinando, e ele até sempre se ressentiu disso, né? Achava que o Tele deu chances a outros jogadores que também estavam com problema de lesão e não deu chance dele se recuperar. Ele falou que ele se recuperava, né? E que ele ia se recuperar a tempo, né? Ele sempre disse isso. E tem até uma história que ele jogou uma pelada aí durante a Copa do Mundo, um time de garçom, e o pessoal, alguém falou assim, parece aquele cara que jogou. Não, é ele. Parece aquele cara que jogou no Atlético de Madrid, o Dirceu. Falou, não, é ele mesmo. Quer dizer, ele já estava jogando. Então, tipo assim,
Era só ter esperado, ele ia se recuperar, como ele falou. Agora, um lance de curioso, na Copa de 82, que eu deixei até a imagem aqui, se vocês repararem, o Dirceu está na ponta direita, porque a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar que o Cerezo não aparece na foto. Aqui a gente tem lá o Valdir Pérez, está o Oscar, Leandro, Falcão, o Luizinho, zagueiro do Galo, Júnior, aí embaixo, Dirceu, Sócrates, Serginho, Zico e Éder. Aí, cadê o Cerezo? O Cerezo estava suspenso, cara. O Cerezo estava suspenso por causa das eliminatórias e abriu a brecha. E o Tele apostou no Dirceu, que era meia esquerda, mas que, enfim, bastante dinâmico, mas o Dirceu jogando pelo lado direito, porque ele queria aproveitar o apoio do Leandro. Mas aí não funcionou, a coisa não encaixou, porque não era essa a função do Dirceu, né? E aí, como o Narral falou, ele acaba saindo, entra o Paulo Isidoro, que fazia muito mais essa função, né? Começou fazendo essa função várias vezes no Galo, fez no Grêmio, caindo pelo lado direito, e a coisa acabou acontecendo. O Dirceu, para resumir, né? O Dirceu, ele tem no currículo, vou tirar essa imagem aqui, o Dirceu tem no currículo 3 Copas jogando, cara. Nessas 3 Copas, é importante que a gente acabou passando meio voando a Copa de 78, ele é considerado o 3º melhor jogador da Copa. 3º, cara. Ele ganha a chamada bola de bronze, né, uma chuteira de bronze, sei lá, como 3º melhor. Ele faz 3 gols pela seleção brasileira, faz 2 contra a seleção peruana. Muita gente, lógico, né, reclama do Quiroga, né, o goleiro da seleção, que era, na realidade, argentino de nascimento, por causa daquele 6-0 contra a Argentina, aquele jogo esquisito pra caramba, mas o Quiroga também deu uma força bacana lá num dos gols do Dirceu, que foi um chute de fora da área, que só ficou com a pena da galinha na mão. O Dirceu mete 2 gols, um golaço de falta, e depois, na disputa de 3º lugar, o Dirceu faz outro golaço de fora da área. O Brasil vence a Itália por 2-1 e fica com o terceiro lugar. Bom, o Narral falou, né, da questão da Itália, e o Dirceu, cara, era um cara que queria jogar bola, bicho. Ele queria jogar, ele amava jogar futebol. E ele era um cara muito apegado a certos afetos, no caso, quando ele gostava de um determinado local, mas ele era uma espécie de nômade, né, cara? Tanto que o cara foi seguindo a Itália. Mas o curioso é que, muito respeitado no México, tanto que uma das despedidas do Dirceu foi no México, e muito respeitado na Espanha, foi muito bem no Atlético de Madrid. Na Itália, como o Narral citou, uma das temporadas ele foi o melhor jogador do campeonato, jogando pelo Como. Um dos últimos clubes que ele joga, que era um clube pequeno, tem um estádio com o nome do Dirceu. Quer dizer, o cara, meu irmão, escrevia o nome dele lá, né? E aí, cara, era um cara que parecia interminável, porque um preparo físico bizarro, como o Narral falou, Copa comendo, o cara, Copa de 82, 86, rolando, e ele, cortado, e estava jogando lá, jogava com os caras que queriam jogar futebol. Só que isso tem um detalhe, ele continuou jogando futebol, e querendo jogar futebol, sempre querendo jogar futebol. Até que em 88, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? Porque às vezes eu vou pegar o negócio. Isso. Em 88, o Dirceu, então, com 36 anos, estava negociando a volta para o Botafogo. Exatamente. Porque era o clube de coração dele, cara. Eu lembro bem, eu fiquei bem animado. Quando começou essa notícia, né, ventilar que ele estava de volta, eu fiquei bem animado. Pois é. Ele queria voltar a jogar no clube que o projetou. Eu falei no início do episódio que a história do Dirceu se misturava com a história do Botafogo durante 3 temporadas. Só que ele continuou carregando o Botafogo no peito, porque ele queria jogar, ele queria encerrar. A ideia dele era meio que encerrar a carreira, só que não teve acerto. E ele acabou tendo uma rápida passagem pelo Vasco, né, Narral? Exatamente. Acabou que ele acertou com o Vasco, no início de 88, jogou 7 partidas, acabou se desentendendo com o técnico Sebastião Lazzaroni e acabou
saindo do Vasco, e aí foi jogar nos Estados Unidos, depois voltou a jogar na Itália, chegou a jogar até o que você falou, gostava tanto de futebol que houve uma época que ele jogava por times até da Série C e jogava também futebol de salão por outro time. Podia jogar, então ele jogava futebol de salão, futebol de 5, e jogava no time da Série C da Itália. E é isso, né? Ele acabou depois indo para o México, né? Em 95, né? O Atlético Yucatán, não sei se você está certo, não? Tá certo, Catan. Né? E assim, acaba sendo o último time que ele atua, né? Porém, em 95, ele volta para o Brasil. Ele volta para o Brasil, já quarentão, mas ainda com fôlego e com um objetivo. Qual era o objetivo, Nahal? Jogar essa camisa aqui. Ele queria encerrar a carreira no Botafogo, cara. E aí eu me lembro, aí essa parte eu me lembro. Ele chegou a trocar umas ideias com o Montenegro, que era o presidente do Botafogo, isso antes da conquista. Mas aí, cara, uma tragédia, né, cara? Aconteceu uma tragédia. O Dirceu tinha jogado uma pelada, inclusive estava um empresário, um cara que era empresário, amigo dele. Ele estava voltando na Avenida das Américas, aqui perto. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. E, infelizmente, um racha, assim, um pega de pessoas irresponsáveis. Para quem não conhece, a Avenida das Américas é um baita de um retão gigante. E o irresponsável acabou se chocando com o carro do Dirceu. Eu não quero nem deixar isso muito tempo no ar, não. Vou até tirar. E o nosso Dirceuzinho, infelizmente, perde a vida aí nesse acidente. Ele estava negociando, cara, uma volta para encerrar a carreira pelo Botafogo. E a coisa foi muito, muito triste, né? E mexeu com muita gente ligada ao futebol, inclusive com um dos... O Nahal até citou aqui a parada do... Deixa eu ver aqui. Exatamente. Olha lá, uma matéria que saiu no UOL, uma matéria muito legal, inclusive com os filhos do Dirceu. O Dirceu deixou 4 filhos e destino, né, cara? O caçulinha estava na barriga da esposa do Dirceu, né? Menino que se chama Alessandro Dirceu, se eu não me engano. Os outros 3, o mais velho é Dirceu também, aí tem o Stefano e tem o Ronaldo. E o caçulinha estava na barriga da dona Vânia. E é claro que ele não teve oportunidade de conhecer o pai, que foi incrível. Mas essa matéria do UOL é uma matéria que ilustra bem legal isso. O cara queria jogar pelo Botafogo. Inclusive, inicia o parágrafo dizendo: Dirceu amava o Botafogo, era o seu time de coração. E depois de muitas andanças pelo mundo, o Meia queria defender o time do Rio em 1995. O craque estava já com 43 anos, mas em forma, pois sempre se cuidou. Sentia-se preparado. Uma pena, o cara não teve... Não pôde realizar esse desejo, e nem o torcedor do Botafogo teve o privilégio, pôde ter o privilégio de rever o Dirceu vestindo essa camisa preta e branca. E um dos amigos, né, Dirceu? O Nahal, um dos amigos, um dos grandes amigos que o Dirceu fez na vida, inclusive companheiros do Curitiba, ele quando o Dirceuzinho falece, né, Nahal? Ele tem uma homenagem no seu restaurante, não é isso? O Levir Coupe, né, que jogou com o Dirceu no Curitiba, aqui no Botafogo, né, o Levir teve uma passagem rápida, e ele tem no seu restaurante em Curitiba, ele tem essa foto, é um quadro, né? E ali está escrito: o maior jogador paranaense de todos os tempos. Aqui está cortado, mas é de todos os tempos. Então, é uma homenagem e lá embaixo, né, vem colocando, né? Olimpíada de
72, Copa do Mundo de 74, 78 e 82. Então, assim, é um reconhecimento, né? Amizade entre os dois, muito bacana. Né? E essa amizade era uma amizade que era, como a gente citou aqui, muito antiga, tanto que na primeira tentativa de voltar ao Botafogo, em 88, o Dirceu estava tentando trazer o Levi para comandar o time do Botafogo. O Botafogo tinha como treinador Jair Pereira não ficou, e aí o Dirceu estava negociando. Ele, em algumas matérias, diziam que já estava até certa a sua vinda para o Botafogo, e o JS até lançou isso aí, ó, Dirceu, 36 anos, garante que está de volta ao Botafogo, onde pretende encerrar a carreira, e quer trazer a reboque o técnico Levi Coupe, que criticou a falta de estrutura do clube. Mal sabia ele que em 93... que em 2003 ele ia aparecer. Ele ia trabalhar no Botafogo, ia levar para a elite de novo, para a Série A. Ia gramar, falar de falta de estrutura, o homem ia chegar lá e não ia ter nada, irmão. Cara, a história é uma história de um vitorioso, né? Um jogador que a gente conversou aí na Raul, acho que vamos voltar a falar um pouquinho de jogadores, e o Dirceu é uma prova que você não precisa jogar a vida inteira pelo um clube para ter uma identificação gigante, né? A gente vê hoje jogadores, né, que até conseguem se destacar, mas querem meter o pé, querem ir embora, né, e não estão nem aí, né? O Dirceu não. O Dirceu, ele joga 3 anos no Botafogo, ficava com aquela ideia de voltar, e um dia eu volto, e infelizmente, não deu para fazer esse reencontro, né, como merecia, a história merecia, mas o Dirceu deixou escrita a sua história, um jogador incrível. Eu tive o privilégio de vê-lo jogar, amarradão, o bicho não parava, e a gente queria muito fazer e prestar uma homenagem, né, a esse grande jogador do Botafogo, um cara que tem muita, mas muita história bacana, representou demais. Aliás, ele disputa as Olimpíadas, né, de 72 em Munique, na Alemanha, e 2 anos depois está de volta à Alemanha, disputando a Copa do Mundo e escrevendo seu nome, né? E aí a gente vai se despedindo, né? Se despedindo desse personagem incrível, desse jogador, fantástico, que, de novo, só para deixar o Narral com inveja, eu tive o privilégio de ver jogar no Botafogo, enfim, amarradão. Eu acho até que teve um jogo contra o Cruzeiro que ele faz um gol, não tenho certeza, mas eu me lembro, eu estava nesse jogo, enfim. E aí a gente vê o estádio, um estádio vazio, ou quase vazio, a gente vê ali 5 torcedores, 5 personagens, 5 testemunhas da história desse jogador incrível. 5 testemunhas que o nosso Dirceu deixou para a vida, né? Que seguem o legado. Nosso Dirceuzinho deixou uma esposa e 4 filhos aqui, que seguem a história dessa fera, com essa camisa maravilhosa, com esse sorriso, e, com uma história gigantesca no Botafogo. Nosso Dirceu, muito obrigado, cara, por tudo que você fez pelo clube, pela história. E o que, mais legal ainda, né? O cara queria voltar para colocar um ponto final na carreira, nessa carreira gigantesca, extensa, e ele queria justamente ali no nosso Botafogo. Mais alguma coisa, Narral? Não, exatamente. Ele queria voltar para o clube que ele amava, né? Mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu voltar porque ele está no coração de todo mundo aqui, todo botafoguense. Todos os botafoguenses. E esse é o episódio dessa semana, nosso Dirceuzinho que, deixou saudade pra caramba. Não ganhou título? Não precisa não, cara. Botafogo, história do Botafogo, para você ser ídolo, para você ser valorizado e reconhecido, você não precisa de título, não. Precisa do link, irmão. E o cara teve demais com o Botafogo. Bom, esse é o episódio da semana. Botafogo, história ontem, hoje, para sempre. Se você gostou do episódio, ajuda a gente, curte aí,
manda para geral. Se você não gostou e está aqui tá agora com a gente, meu irmão, masoquista, então aproveita, curte também, compartilha, se inscreva se você não é inscrito e torne-se membro do canal para ajudar a gente, irmão. Não tem nenhum patrocínio, não, hein? Não tem negócio de patrocínio de casa de jogo, casa de aposta, não tem nada disso, não. Aqui a parada no gogó. E essa divulgação é mais legal para a gente. Bom, rapaziada, a gente está saindo fora, estamos indo nessa. Terminando a Copa, as lives vão voltar, nossas lives semanais e as lives com jogadores. Beleza? Tem muita coisa bacana para acontecer e os episódios também, que a gente tem muita coisa legal preparada aí. Rapaziada, estamos indo nessa, na Hall. Aquele abraço. Que camisa linda. Que camisa linda. Eu vou adquirir uma camisa dessa. Não essa, porque essa é sua. A sua camisa tem aqui número? A minha é 18. Por que 18, hein? Por que 18, hein? O Roberto Miranda, Zona Libertadores. Ah, moleque, o cara tira onda. Eu vou comprar uma camisa dessa, só que eu vou botar um outro número nas costas, irmão. Eu vou botar número 9, compadre, que era... Por quê? Era meu número como eu jogava. Me desculpe, irmão. Era um negócio, muito gol, compadre, muito. No salão e no campo. E o 9, quem jogou com a 9 na Libertadores? Diz aí, Raul. Fischer. Porra, só isso, cara. Só isso. Não quero mais nada. Rapaziada, estamos indo nessa. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Dá uma força pra gente aqui. Torne-se membro do canal. Ajuda a gente a empurrar essa bagaça mais à frente. Se inscreva, curta e vamos juntos fazer essa jornada, essa caminhada. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Valeu, Dirceu. Porra, tamo junto, garoto.